Meu nome é Erison Santos, sou marcador do Grupo Junino Cheiro de Terra desde 2015. A minha história com a arte, com a dança, com o teatro de um modo geral, começou já há um tempo bem atrás, nas escolas a qual eu estudei. Eu sempre estive metido no meio das danças, das apresentações de teatro, da escola, de todas as atividades culturais que eram apresentadas, e eu sempre estava lá, metido no meio de alguma forma, fazendo uma coisa ou outra. Então, desde sempre eu já estive ligado às artes, à dança, e fui me descobrindo nesse tempo de lá pra cá, até que em 2009, mais ou menos entre 2008 e 2009, eu entrei numa quadrilha do meu bairro, lá em Horizonte, e lá foi onde eu comecei a conhecer as festas juninas de um modo mais profissional. Saí um pouco da escola, daquela coisa de só festa, de só brincadeira, de só confraternização ali dentro da escola, e passou a ser algo mais bacana, algo mais sério, que eu disse, poxa, tem um outro universo além do meu ciclo de amigos, eu posso conhecer outras pessoas, eu posso conhecer outras coisas. E daí eu conheci a Cheiro de Terra, que apesar de já dentro da minha casa já tinham primos que dançavam na quadrilha, mas de certa forma eu só via movimentação. E quando eu entrei para essa quadrilha do bairro, que era a quadrilha Girassol do Sertão, eu comecei a ver um outro olhar do São João. Porque lá sempre se espelhavam na Cheiro de Terra. A Cheiro de Terra era uma referência para a quadrilha. Então eu passei a ver a Cheiro de Terra como uma referência. Eu quero dançar lá, então eu vou tentar galgando meu caminho por aqui até um dia poder alcançar e dançar lá. Era o sonho de todo mundo dançar lá. Até que um dia, em 2010, eu tive um convite para ir dançar na Cheiro de Terra. E eu fiquei super tentado. Só que eu estava saindo do meu ensino fundamental e eu queria ingressar na escola profissional, que na época era o boom, e Ave Maria, se eu não entrasse nessa escola, a minha mãe me matava. E eu tinha que entrar, então eu estudei para entrar lá, passei para estudar na escola profissional e acabei não podendo dançar na Cheiro de Terra em 2010. Mas assim, acompanhei a temporada, sempre que dava eu estava indo acompanhar as apresentações. E disse que em 2011, de forma alguma, eu ia deixar de participar. E como dito, em 2011 eu entrei, né, fui aos ensaios, comecei a frequentar e fui indo, mesmo contra a opinião da minha avó, porque ela não queria de jeito nenhum que eu dançasse. E acabei dançando, aí fiquei 2011, 12, 13 e 14. 2015 foi quando o Aldenísio Lopes, que era o marcador da quadrilha antes, ele teve que sair da quadrilha e ficou naquela loucura de, meu Deus, quem vai substituir o Aldenísio, quem que vai ser o novo marcador da Cheiro de Terra? E ficou naquela inquietação, até porque o Aldenísio era a maior referência de marcador para o estado naquele período. Então a responsabilidade de quem iria entrar depois dele era uma responsabilidade muito grande. E na minha cabeça eu sempre tinha o desejo de alcançar, né, um posto, mas eu não me sentia preparado para isso. As pessoas ao meu redor meio que me incentivavam e tal, mas eu mesmo não acreditava muito em mim, apesar do meu desejo. E entre reuniões da coordenação, vários nomes citados, aí o meu nome entrou nas pautas. Aí ficava aquela coisa, aquela tensa, e eu presente porque eu já fazia parte da coordenação, e meio que eu ficava de fora porque claro que eu iria optar por mim, meio que óbvio. Só que eu ficava meio na minha, esperando ouvir todo mundo e tal. Aí veio a proposta de ser um casal de marcadores, que aí, né, no final das contas, ficou eu e a Michelle Costa, que marcamos a Cheiro de Terra em 2015. Foi uma experiência incrível, né, assim, de cara, foram muitas dificuldades, porque você sair de brincante, de você executar a coreografia, para você ter um posto, de você ser julgado a parte da quadrilha, é uma responsabilidade muito grande. E mais ainda, para nós dois, que nunca havíamos encarado um posto, nunca havíamos sido marcadores antes, é o fato de estar substituindo, né, entrando para a marcação depois do Aldenísio, que era um tricampeão cearense, na nossa cabeça era, meu Deus do céu, a gente tem que no mínimo fazer algo muito bom. Não ser campeão cearense, não era a nossa meta. Até hoje, para mim, não é a minha meta. Mas assim, a minha meta sempre foi fazer o necessário para a quadrilha. Eu acho que a gente trabalhou muito nessa meta, de ser o suficiente para a quadrilha, suprir as necessidades dela. E eu acredito que a gente foi conseguindo, galgando meio com todas as dificuldades, mas a gente foi conseguindo alcançar as nossas graças, né? A Michelle teve que se afastar e eu segui no posto. Aí, poxa,
A gente tem que começar a ir evoluindo, tem que começar a mostrar algumas coisas de diferente. O primeiro ano foi um ano de conhecer o território, de conhecer o posto, de como é que funciona. E em 2016 a gente vai começar a galgar uma nova história, criar uma nova identidade, para não ficar nem igual a ninguém, nem querer ser melhor do que ninguém. A gente tem que criar uma nova identidade. E eu fui meio que buscando isso, buscar onde era que eu poderia buscar meu diferencial. E eu sempre gostei muito da dança e também gostei muito do teatro. E por que não juntar os dois? A dança e o teatro. E como a Cheiro de Terra ela já trabalha muito de forma temática, então eu tentei buscar um pouco dessa teatralidade, buscar essa imagem do personagem marcador pra dança e juntar os dois. Aí em 2016, foi o ano passado, né, Romeiros e Romarias, meu personagem era um romeiro que tinha uma deficiência e que ele alcançava a graça. A proposta inicial era que ele fosse deficiente durante a quadrilha toda e que ele só alcançasse a graça no final, né, que ia ter um boom, aquela coisa toda da emoção. Só que ficou uma preocupação de eu ter um pouco de dificuldade no julgamento quanto a isso, né, questão de animação, de desenvoltura e tal. Então a gente colocou essa transposição do milagre no começo da quadrilha. E foi uma experiência bem bacana pra mim, né, de vestir um personagem com a deficiência, de iniciar dançando com deficiência. Eu só meio que dançava com uma perna, então pra mim foi muito difícil. Até porque eu meio que tive que me adaptar durante todos os ensaios e ficava naquela dúvida de vai ser ou não vai ser assim. E no final das contas, eu acabei não ensaiando o personagem, mas aí, tipo, chegou uma hora que não tem pra onde correr, vai ter que ser isso. E foi um personagem muito bom, um personagem que eu pude crescer muito, eu me conheci bastante. E pra esse ano, né, o ano de 2017, o Cipó, aí foi o ano da ousadia. Vamos dar a cara a tapa e mostrar mesmo a identidade que o Erison, marcador, tem na Cheiro de Terra pro São João. Que aí veio juntar literalmente o teatro à dança e não a dança ao teatro. Claro que o São João em si, o que prevalece é a dança, mas eu tentei mostrar um pouco mais do teatro, na verdade. E eu acredito que eu consegui conciliar os dois de uma forma que eu nem fosse muito teatro e nem fosse somente dança. Mesclar os dois e deu no que deu, né? O personagem que era o ser místico, e que literalmente eu me desconstruía, não era eu dançando, tanto quando eu parava pra assistir eu ficava, caraca, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e era meio estranho eu ver aquilo, mas assim, de certa forma o acolhimento que eu recebi das pessoas, o carinho, o feedback que eu recebi de todo mundo de um modo geral foi muito positivo pra mim. E eu vi, eu acho que foi bacana, eu acho que eu consegui acertar na minha identidade. E eu ver que outros marcadores, e principalmente as pessoas que estão começando agora, de vir conversar comigo, de querer tirar dúvidas, de ver como é. Assim como eu fiz também quando eu entrei, junto com a Michelle, nós procuramos a ajuda de outras pessoas, de outros marcadores, de pessoas que eram referências pra gente. Eu tive super apoio, super ajuda da Aparecida Vitor, que é a marcadora da quadrilha Fulô do Sertão, de Senador Pompeu. Ela super me ajudou sempre que eu precisei dela, assim, de, pelo amor de Deus, me socorre, como é isso, que eu não tô entendendo como é que as coisas funcionam, e ela sempre foi lá, me ajudou, tenta fazer assim, mas ela sempre me dizia, tenta mostrar a tua identidade, tenta buscar o teu jeito de fazer, e aquilo sempre ficou na minha cabeça. Eu acho que esse ano eu consegui acertar, eu consegui me identificar, né, dentro do personagem de marcador. Aí ficam os outros desafios para os próximos anos, né, que aí fica, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer próximo ano? Aí na cabeça já fica uma série de ideias, aí a gente vai começando a trabalhar com os temas e pensando as coisas que são viáveis e não são viáveis e encaixar com essa linha que eu já tenho seguido. São João 2017, ele foi uma grande surpresa, eu acho que não só pra mim, nem só pra Cheiro de Terra, pra todos os outros grupos de um modo geral, apesar das dificuldades que a cada ano a gente vem encontrando, né, pra se fazer quadrilha, mas assim, de um modo geral foi tudo muito prazeroso. As coisas acabam passando muito rápido e a gente tenta viver o máximo possível do São João. E a gente vê uma diversidade de temas, uma diversidade cultural que cada vez mais cresce no nosso estado, novos grupos com novas propostas, com novas identidades. E eu acho isso, eu enquanto membro do São João, eu acho isso muito bacana porque eu vejo que o nosso São João cada vez fica mais valorizado. Outros grupos surgindo, outros grupos ousando com novas propostas, com novos figurinos, com ideias mirabolantes que acabam acrescentando mais ao São João. E a gente juntar essas ideias, essas coisas que são diferentes, a gente pega, por exemplo, um casamento que é feito em musical da Junina Babassu, que se torna a cara deles. Você traz uma coisa do teatro para dentro do São João e mescla essas duas coisas e, de certa forma, vai agregando mais valores, mais criatividade, e a gente chega num nível que a gente não pode fazer menos.
A gente chega num nível muito bom e no ano seguinte a gente tem que fazer melhor ainda. Eu acho que a gente, ano após ano, a gente tem conseguido fazer isso. Nós que eu digo, nós, membros do São João, não só a Cheiro de Terra, não só as quadrilhas daqui da capital, mas os grupos do interior também, que têm crescido cada vez mais, assim, de forma avassaladora, tem chegado de uma forma, numa explosão que, meu Deus, a gente olha quem eram os grupos do interior que temiam as quadrilhas da capital e hoje o interior está ganhando força e mostrando, não só para a capital, mas mostrando para o São João inteiro, além do estado, que dentro do interior do estado também tem quadrilha boa e tem bons trabalhos e tem profissionais que são maravilhosos. Não só como destaques, mas quadrilhas que são, meu Deus, tem um corpo assim maravilhoso, de execução perfeita que você fica assistindo, poxa vida, caraca, quero na minha quadrilha. A gente começa a trabalhar nessas metas e dizer assim, poxa vida, o nível do São João tá muito bom e a gente tem que sempre buscar fazer mais. Pra mim, né, enquanto aí vou ser bem individualista, 2017 foi muito maravilhoso. Pela construção que eu tive enquanto profissional, enquanto artista, né, eu me descobri muito com o personagem que eu tive esse ano. Eu pude me descobrir mais enquanto artista de, poxa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Quando eu assisti os meus vídeos, eu ficava, poxa, eu me desliguei de mim de uma forma e dei vida a um personagem de forma que eu jamais esperava. Então, pra mim, foi muito positivo a construção desse São João. E eu espero que nos próximos São João, os grupos do interior consigam ter mais força, que os grupos da capital consigam inovar cada vez mais, que servem muito de exemplo, que servem de motivação para os outros grupos e que isso não sirva de desestímulo para ninguém, que o nosso São João possa voltar a ser um São João de fraternidade, que as pessoas possam ir e vir sem machucar ninguém, que eu possa dizer as minhas opiniões sem ferir ninguém, sem atingir ninguém, né? Que a gente tem encontrado cada vez mais essa desunião entre os quadrilheiros, e isso não é legal. Muita gente tem desistido do São João por conta disso, desse fator muito negativo. E eu espero que isso, de certa forma, se transforme, que a alegria volte a ser o motivo principal, que a gente venha a dançar com mais alegria, que dance por amor e não por status ou só para dar um close ou só para querer ir ali e roubar uma cena. Eu acho que quando você vai com o intuito de brincar, de se divertir, você acaba involuntariamente ganhando o seu destaque e não precisa passar por cima de ninguém para fazer isso, né, para alcançar.